Olha só, o deputado petista Enio Verri, do Paraná, que assume a liderança da bancada do partido na Câmara na volta do recesso legislativo, afirma que o partido tentará convocar o procurador que denunciou Glenn Greenwald a dar explicações. A preferência é que a convocação seja na CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News, mas outras comissões são avaliadas. A bancada precisará aprovar um requerimento de convocação no respectivo colegiado. PT e oposição não têm força para conseguirem sozinhos. Verri diz que pode haver apoio de outros deputados, mas não cita quais são. Em 21 de janeiro, o procurador da República, Wellington Divino de Oliveira, apresentou à Justiça Federal denúncia contra 7 pessoas, incluindo o norte-americano Glenn Greenwald, responsável pelo site da Intercept Brasil, no âmbito da Operação Spoofing, que apura a invasão de celulares de autoridades. Fala, Zé Maria. Uma convocação só pode ser aprovada em CPI. Em comissões permanentes se convoca secretários de Estado com status de ministério, né, servidores públicos com status de ministério. Então, tem que ser na CPI. E, como diz aí, você mesmo falou, o PT, que tem essa proteção a Glenn Greenwald, não tem número e não tem força para fazer uma covarde, um covarde depoimento assim, né, uma convocação, até porque no Supremo Tribunal Federal isso iria cair, porque não é possível. A função de um procurador é esta: analisar e apresentar denúncia ou não, né? Isso é dele, é uma função do procurador. Ele não deve nada e não tem que dar explicações a ninguém. O Constituinte de 88, ele definiu ali para o Ministério Público quase que um quarto poder. Uma independência total, isso é muito importante, uma independência econômica e administrativa. Para se ter uma ideia, os procuradores e subprocuradores não têm nem mesmo hierarquia. Eles têm competência para apresentar a denúncia, isso é deles, é do Ministério Público, e pronto. Assim como o juiz tem a competência para julgar e pronto, a sentença é do juiz e a defesa é do advogado, ou do defensor público ou do advogado contratado. Então, levar ao Congresso Nacional para tentar constranger e tal, isso é coisa de política, isso é coisa de político. Esse procurador não é político e não tenta se aproveitar de nada disso. Ele apenas está exercendo a sua profissão, exercendo, né, o mistério das suas atividades, prestou concurso para isso, é um profissional do setor e a ele cabe definir ali o que ele faz, o que não faz. Argumentos sobram. Ninguém nunca discutiu a liberdade do senhor Glenn Greenwald de publicar o que ele quiser. Não se debate ali a liberdade de imprensa ou liberdade de expressão. O que se debate é se ele participou ou incentivou esse roubo de informações. É isso que se debate. E aquela conversa ali dele com o bandido e estava em atividade, delinquindo, né? Mostra claramente que, no mínimo, ele sabia do que estava acontecendo e estava se aproveitando disso. Isso não é liberdade de expressão, isso é participação em atitude criminosa. Estou com o Zé. Quem, sabendo da existência de um crime em curso, não tenta impedir que ele seja consumado ou que ele seja, ou que continue, né, a produzir efeitos, quem faz isso é criminoso, é cúmplice, no mínimo por omissão. É isso que está sendo investigado, tem nada a ver com liberdade de imprensa. Se ele conversou com o hacker, se ele deu algum tipo de orientação, se ele trocou ideias, é mais um sinal de que teve dinheiro sim no meio. Mesmo não havendo, se houve essa conversa, dinheiro, se houve essa orientação, se houve essa conversa durante o crime, né? Durante o cometimento do crime, ele tem que ser investigado e não o procurador que levanta essa questão aí e a trata como deve ser tratada. Agora, de novo, né? O PT está dramaticamente
sem propostas, não tem nada a propor. Durante meses eles berraram o Lula livre, o Lula foi solto, acabou. Não aconteceu nada, o Lula não agitou o Brasil como ele havia prometido, com grandes comícios, está ali, esquecido, e não tem outra palavra de ordem. Então você, para conseguir algum espaço no noticiário, você convoca um procurador. Como é que pode, né? Quer dizer, de novo, volto ao faroeste à brasileira. Aqui é o bandido ou o comparsa do bandido que intima o xerife. Ele deve ignorar esse tipo de coisa, porque, como disse o Zé, o Ministério Público não tem nenhuma explicação a dar a esse tipo de deputado, sobretudo. E olha, uma notícia agora que foge da seara política. Oi, diga. Desculpe, fala aí, Zé, fala, vai lá. Desculpa, Vitor, é o seguinte, o Augusto e eu conhecemos desse processo aí de fazer matéria desse tipo. Nós recebemos, eu já recebi, acredito que eu nunca conversei sobre isso com o Augusto, mas ele também já recebeu muitas e muitas denúncias e que depois você vai ver não são reais, alguns lunáticos que trazem umas coisas loucas e tal, e muitas reais que se transformam em reportagem. Quando a gente parte para uma matéria como esta, né, que o Glyn fez, a gente sabe exatamente o que é que a pessoa está querendo ao fazer a denúncia. Alguns casos traziam fita cassete, traziam documentos e tal. Alguns casos, o ódio é que movia essa pessoa a fazer a denúncia. Em outros casos, pessoas mesmo idealistas e tal. Então o jornalista sabe o porquê daquela pessoa denunciar e estar fornecendo documentos, e aí a gente decide se publica ou não. Neste caso aí, acompanhando, a gente vê claramente que nenhum motivo outro move esses senhores que foram presos. Não é ideologia, não é nenhum ódio exacerbado a ninguém, e sobrou dinheiro. É por isso que eu concordo com o Augusto aí sobre essa situação. Sobre a bandeira, Augusto, no livro do Cristóvão Buarque, o ex-senador do PT, ele diz o seguinte, que ao colocar a bandeira Lula livre, Lula está livre e não aconteceu nada, perderam a bandeira, e não ter outras bandeiras, coloca na mão do PT uma única bandeira, é essa ou nada, do antibolsonarismo, né? E isso acaba inflando a situação, é claro, do presidente Jair Bolsonaro. E olha que o Cristóvão conhece de perto o que é e como age o PT. Ele diz, o PT está sem bandeira. Mas ele admite que é apenas essa bandeira aí, esfarrapada aí de antibolsonarismo.